melhor sistema de transporte que eu já vi ser repassado de um prefeito para o outro, que o Arthur entregou para ele um sistema completamente caótico. Hoje, pelo menos, há sinais de que alguma coisa está sob controle. Essa é a minha opinião, pelo que eu vejo. Mas eu nunca vi o sistema de transporte de Manaus equacionado. Talvez o projeto que tenha eu visto, eu também era secretário, e as pessoas têm que saber disso para não pensar que eu estou dando aquela de isentão aqui, sim, né? Sim. Foi quando o Alfredo lançou o projeto do como é que era o nome? Do Expresso. Do Expresso, e depois no meio do caminho desistiu, algumas pressões, e ele desistiu. Chefe, eu procuro ser muito justo com as pessoas, e às vezes, tu falou bem, não sei quem é teu adversário. Cara, eu procuro ser justo com as pessoas. Na época do Expresso, a velocidade média da frota de transporte coletivo de Manaus era 37 km por hora. Hoje ela deve ser 15, 16. Eu não tenho, eu imagino, os últimos dados que eu vi era por volta de 15, 16 km por hora. Qual é o problema disso? Esse é o maior problema do sistema. Esse é um problema mais grave. Gira. Esse é um problema mais grave. E pouca gente sabe como é que é. Se o ônibus é novo ou é velho. E eu te explico por quê. Se o ônibus demora muito, se o ônibus anda muito devagar, ele demora mais e você espera mais. Se ele demora mais e você espera mais, ele vai passar mais lotado. Quanto mais ele demora, mais veículos você tem que botar numa linha. Se você bota mais veículos numa linha, você bota mais motorista, mais pneu, mais combustível, mais custo. Então, um sistema que anda lento, ele é um sistema que atrapalha a vida das pessoas e que é mais caro. Quanto mais lento, mais caro. Quanto mais rápido, mais barato. Quanto mais rápido, mais. E rápido não é correr, mais qualidade. É aumentar a velocidade média. Aumentar a velocidade média. Aumentar a velocidade média, alargando vias. Em alguns corredor locais, exclusivo. Em alguns locais que não comprometa muito o trânsito do transporte individual, corredor exclusivo. E corredor exclusivo é um negócio que nós temos que ter coragem de falar com as pessoas, coronel. Porque vamos lá. Cara, eu ando no meu carro sozinho. Tu anda no teu Jeep amarelo lá sozinho. Não é justo que a gente tenha a mesma prioridade no trânsito de um veículo que leva 70 pessoas. Mas mais do que isso, nós andamos sozinho da nossa casa para o nosso destino. Esse veículo que leva 70 pessoas, ele para a cada 500 metros, meu amigo, para pegar outros. Então não é justo que esse veículo tenha a mesma prioridade no trânsito de um veículo individual. E talvez tenha sido isso que mais influenciou o projeto do Expresso do Alfredo, que foi aquela coisa quando criou os corredores exclusivos. Coronel, o cara batia na tartaruguinha e reclamava. E capotava ou furava o pneu dele. Cara, ele só batia porque ele queria entrar no podia. É isso que eu sempre disse. Aí apareceu uma notinha, vou dizer, uma notinha no sim e não, de alguém reclamando disso, e o prefeito meio que se assustava, entendeu? Aquilo criava um pânico na prefeitura. Olha, aí tiraram as tartarugas. Coronel, mas por que o cara entrou na tartaruga e sabia que era proibido? Haddad, ele perdeu a eleição de São Paulo, um dos motivos por isso. Hoje, São Paulo tem um sistema de transporte coletivo muito melhor do que no passado, porque tem corredor exclusivo de ônibus. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tem corredor exclusivo de ônibus. Eu lembro que eu vi um episódio em Porto Alegre, em Curitiba, que se a gente fizer aqui, o mundo desaba. Você pega aquela avenida principal de Porto Alegre, ela tem 3 vias de ônibus exclusivo e uma via no cantinho para o carro. 3 para o ônibus e 1 para o carro. Então, não tem jeito, no mundo inteiro é assim. Agora, eu acho que tem outras coisas também muito criativas. Sinalização inteligente. Quando o ônibus articulado chegar no sinal, o sinal tem que abrir. Curitiba é assim. Monotrilho é uma coisa que está fora de tempo? O problema do monotrilho é assim, a gente precisa de tempo para debater. O problema do monotrilho é uma decisão. Eu recebi essa pergunta aqui do Caleb. É uma decisão da sociedade. O fato é, a equação econômico-financeira do monotrilho não se sustenta só com a passagem. Pode ter monotrilho? Pode. Como lá em Brasília tem metrô. Só que a maior parte da tarifa é paga através de subsídio, com recurso do Tesouro, do orçamento colocado na conta da empresa. Aqui já são 30 e tantos milhões por mês de subsídios. O que você acha disso? Já tem na empresa de ônibus. O problema não é ter subsídio. O mundo tem subsídio para transporte coletivo. O problema é você ter subsídio e não ter transparência nas contrapartidas e no cumprimento das metas da empresa. Porque quem tem subsídio tem que ter meta. Essa meta tem a ver com qualidade da frota, tem a ver com velocidade média, tem a ver com conforto dentro do transporte coletivo, tem a ver com um monte de coisa, com cumprimento de horário.
Então, o grande problema daqui, nós em algum momento, e foi o Arthur que fez isso, ele fez a opção por subsidiar. Antes não existia subsídio. Então, como ele não queria, eleitoralmente, ele não queria aumentar a tarifa, ele optou por subsidiar. Olha, porque as pessoas acham que não aumentou o ônibus, mas aumentou. Por quê? Porque o dinheiro do orçamento da prefeitura não é dinheiro que cai do céu, é dinheiro do imposto que você paga. A única diferença é que, ao invés de pagar direto na catraca, indireto. tu tá colocando na conta da prefeitura que tá pagando para a empresa de ônibus. É o mesmo dinheiro. Tem uma outra diferença que é que quem não usa o transporte também está pagando, né? Também paga quando paga para a prefeitura. Né? O que é justo, por sinal. Sim, é uma faixa de distribuição de renda, tem uma parcela de distribuição. O que é justo, por sinal. Então, o problema do monotrilho é isso, é que se nós temos um subsídio de 30 milhões de reais no sistema de transporte coletivo, o subsídio seria infinitamente maior no modelo de monotrilho. Aí nós temos que tomar uma decisão enquanto sociedade, se nós topamos pagar essa conta ou não. Agora tem coisa mais criativa, Jefferson. Vamos lá. Hoje, eu gosto muito de citar um exemplo lá da Colônia Antônio Aleixo. Se o cidadão na Colônia Antônio Aleixo não souber usar a internet, tem muita gente humilde que não sabe, para pagar uma conta de água ele tem que pegar um ônibus. E ele vai passar pelo menos 1 hora para chegar até a primeira agência bancária, a agência do correio ou loteria para pagar a conta dele. Cara, o que custa você induzir o serviço para ir para perto do cidadão? O que falta para alguém dizer para um banco, para uma loteria ou para uma agência do correio: meu amigo, vem para cá, para a Colônia Antônio Aleixo, tu não vai pagar nada, tu não vai pagar alvará, tu não vai pagar IPTU, tu não vai pagar ISS, tu não vai pagar nada, eu só quero que tu esteja lá na Colônia Antônio Aleixo. Quantos deslocamentos de ônibus eu vou economizar com isso? Se eu pegar o prédio da Receita Federal e aquele outro prédio ali acho que é na Quintino Bocaiúva, que o governo federal está aprovando o retrofit para transformar em moradia popular, eu coloco 1.000 pessoas morando no centro em moradia digna. O cara que mora no centro, ele não precisa pegar ônibus, porque o emprego está perto, a escola está perto, a unidade de saúde está perto. Então, o planejamento urbano da cidade é tão importante para a mobilidade quanto comprar ônibus novo ou definir preço de tarifa. Eu gosto de exemplos, e exemplos absurdos são bons para essas coisas. Teve uma época que colocaram a Secretaria de Pessoa com Deficiência ali onde é o IORC hoje, ali na Recife, pouquinho antes do 28 de agosto. Ali era a Secretaria de Pessoa com Deficiência. Olha que maluquice. Tinha a menor lógica. O ônibus só tem porta do lado direito. Então o deficiente que fosse para lá ia desembarcar do lado direito, na Recife, ia ter que atravessar a rua. Das duas, uma. Ou você ia colocar um sinal ou uma faixa de pedestre. Ia engarrafar completamente. Qual é o problema? O problema é o sinal, a faixa de pedestre? Não. O problema é que numa cidade organizada e planejada, a Secretaria de Pessoa com Deficiência não pode ser ali. É evidente. É algo tão óbvio, cara. Não pode licenciar. O cara pede a licença da Secretaria de Deficiência ali e a prefeitura responde: não, ali não pode ser. Acabou. Tem uma pergunta aqui interessante que está chegando via YouTube, tá? Se você voltaria à Domingueira? Eu acho que a Domingueira foi um projeto super importante e, repito, a Domingueira, toda a isenção tem alguém que paga. Não tem nenhuma isenção. Que as pessoas acham, tem Domingueira. Não existe cafezinho de graça, né? Todo tem alguém que paga. É uma discussão com a sociedade. Eu acho muito bacana a ideia da Domingueira. Quanto custa a Domingueira e quem vai pagar? O empresário vai pagar reduzindo o custo dele? Duvido muito. Se tem como sustentar isso contratualmente. Se tu aumentar o subsídio, que é o que eu estava falando, nós vamos aumentar o subsídio vai pagar a Domingueira? A sociedade permite? A sociedade topa aumentar esse subsídio? Uma boa ideia. Você vai aumentar a tarifa na semana para subsidiar a Domingueira? Então, é uma decisão de sociedade. Eu gosto muito da ideia. Inclusive, o prefeito Serafim está nos ouvindo, né? Hoje, dá um abraço pro Serafim. Mandou uma mensagem. Tô até querendo trazê-lo aqui para conversar algumas coisas. Quero mandar um abraço para ele. Então, eu acho a ideia da Domingueira muito bacana, porque, cara, é aquela música do Titãs, né? A gente quer também diversão, né? Eu não vou lembrar a letra agora, mas assim, as pessoas não podem viver, cara, só de trabalhar, sabe? Só de, passar 2 horas para ir pro trabalho, 2 horas para voltar. O cara quer no domingo ir dar uma volta com o filho dele, ir na igreja, visitar um parente. E o domingo é um dia que diminui muito a frota. Então, a operação no domingo, ela é mais barata
do que a operação na semana, porque a frota é reduzida. A gente está indo para o final, mas eu queria te perguntar uma coisa. Como é que você resolveria 2 problemas, se pudesse encurtar as respostas sem prejudicar o conteúdo? Sim. O conflito do Tarumã com os flutuantes